Agora sim. Um certo delay. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Irmãos, vocês que trouxeram sua Bíblia, no começo do culto vocês abrirem Romanos. Eu vou pedir para vocês abrirem novamente em Romanos, agora no capítulo 12. Nós leremos ali do versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Todos acharam? Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, com reverência, temor e gratidão. Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, perfeito em sabedoria, justo em todos os Teus caminhos, Senhor, e bondoso em todos os Teus propósitos. Senhor, e em Ti nós reconhecemos que muitas vezes, Deus, desejamos seguir nossa própria vontade, nossos próprios caminhos e pensamentos, mas hoje nós Te pedimos, Senhor, inclina o nosso coração para a Tua vontade, Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra, que não seja apenas um momento de ouvir um sermão, mas um encontro verdadeiro com o Senhor. Que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, Senhor, para compreender as Escrituras e quebrante o nosso coração para obedecer aquilo que for ensinado. Nos ensina, Senhor, a discernir a Tua vontade, Senhor, não baseado nos nossos sentimentos passageiros ou nossos desejos humanos, mas seja firmado na Tua palavra, Senhor. Remove de nós, Senhor, toda resistência, orgulho, incredulidade, dureza de coração, Senhor. Nos dê, Senhor, um espírito ensinável. Que a Tua palavra confronte o pecado, console os aflitos. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão cansados e direcione aqueles que estão confusos. Que nós possamos, Senhor, entender que a Tua vontade é sempre melhor do que a nossa, mesmo quando nós não compreendemos os Teus caminhos, Senhor. Que possamos aprender isso no sermão de hoje. Abra nossos corações, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para darmos início, como já algumas vezes foi citado, a epístola de Paulo aos Romanos é uma das maiores exposições da doutrina cristã em toda a Escritura. E por que é uma das maiores exposições da doutrina cristã? Porque existem livros que são muito mais voltados a doutrinas e outros muito mais voltados em relatos não tão doutrinários. Um exemplo de Atos. É muito difícil tirar uma doutrina de Atos. Mas Romanos ela está recheada de doutrinas. E até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele constrói um fundamento profundo sobre o Evangelho. Até o capítulo 11, falam sobre a depravação do homem, a justificação pela fé, a união com Cristo, a santificação, a soberania de Deus na salvação e a gloriosa graça divina. Então, no capítulo 12, acontece uma transição muito importante. Paulo ele sai da doutrina para a prática. Sai da teoria para algo mais prático. Sai da exposição da graça para os efeitos da graça.
sai do que Deus fez para como o cristão deve viver. Isso é extremamente importante na nossa visão cristã. A obediência nunca é a causa da salvação, ela é o fruto da salvação. O Evangelho não diz, obedeça para ser aceito. O Evangelho diz, porque você foi aceito em Cristo, agora viva para Deus. E Romanos 12:1 é uma ponte entre a teologia e a vida prática, a nossa vida diária. E aqui nós aprendemos que toda a vida cristã deve ser resposta à misericórdia divina, e o verdadeiro culto não é apenas cantar ou estar no templo, e que Deus exige uma entrega completa. O tema central do nosso sermão em si seria mais voltado para o que o verdadeiro culto cristão é uma vida inteira entregue a Deus. Irmãos, e passando um pouco dessa parte introdutória, existe uma pergunta que acompanha praticamente todo cristão. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E essa pergunta ela não surge meramente por acaso. Essa pergunta surge nas crises, nos momentos de decisão, nos momentos de dor, nos tempos de espera, diante de um futuro incerto. Todos nós queremos direção. Nós queremos saber qual caminho nós devemos seguir. Oramos para que Deus nos mostre esse caminho. Oramos porque nós queremos saber o que Deus espera de nós. Oramos para saber qual decisão tomar. Oramos para saber para onde Deus está nos conduzindo. Mas, normalmente, pensamos na vontade de Deus em relação ao futuro, algumas coisas normais. Qual emprego nós devemos escolher? Aos solteiros, com quem nós devemos nos casar? Devo me mudar ou devo permanecer aqui? Só que quando nós abrimos as Escrituras, irmãos, nós percebemos algo surpreendente. Deus está menos preocupado em revelar todos os detalhes do nosso futuro. Está mais preocupado em transformar profundamente o nosso coração. Nós queremos respostas rápidas para resolvermos, de todo modo, os anseios da nossa alma. Só que Deus ele quer uma santificação. Isso é um processo demorado. É um processo contínuo. Nós queremos controle porque isso faz com que venhamos a ficar muito mais tranquilos. Deus quer confiança. Nós queremos conhecer o plano completo. Deus quer que nós venhamos a caminhar pela fé. E aqui está o problema. Esse é o grande problema. Muitas pessoas hoje até querem a vontade de Deus, só que não querem abrir mão da sua própria vontade. Querem direção sem rendição. Querem uma promessa sem olhar para a cruz. Querem consolo, mas sem arrependimento nenhum. Querem um Salvador, mas não querem um Senhor. E há pessoas que hoje procuram sinais extraordinários. Um sinal extraordinário de Deus. Esperam que algo grandioso aconteça na vida dela. Esperar um sinal de Deus, uma confirmação de Deus. Só que está negligenciando a oração. Negligencia a santidade, a obediência, comunhão com Deus, meditação na palavra, amor ao próximo. Procuram essas revelações miraculosas que comprovem que Deus está ali. Querem descobrir qual que é a vontade secreta de Deus. Só que ignoram a vontade revelada de Deus. Paulo, nesse texto,
Ele nos ensina que antes de Deus mostrar a direção, Ele trata primeiro do nosso coração. Antes de discernir a vontade de Deus, o homem precisa ser quebrantado diante de Deus. E o primeiro ponto que nós podemos colocar desse sermão, que a vontade de Deus começa com uma rendição total. Até porque, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, começa dizendo: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Você não tem como sacrificar metade do seu corpo. Meus irmãos, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, a vida cristã nasce da graça. A obediência não é uma tentativa de comprar um favor de Deus. Ela é a resposta ao favor de Deus. Nós obedecemos porque fomos alcançados pela misericórdia. Entenda isso, meus irmãos. Nós não obedecemos para ser salvos, mas porque nós fomos alcançados pela misericórdia divina. Paulo diz: apresentem as suas vidas como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício ele era colocado no altar. Agora Paulo diz: vocês sejam o sacrifício. Isso tem um significado muito importante. Significa que a sua mente pertence a Deus, seus sonhos pertencem a Deus, seu corpo pertence a Deus, seu futuro pertence a Deus, sua vontade pertence a Deus. E Paulo, ele exorta os cristãos, nesse versículo 1, dizendo para se apresentarem como um sacrifício vivo. Ele ensina que toda a vida do crente deve ser consagrada a Deus como resposta às suas misericórdias. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram mortos, oferecidos para expiação temporária, o cristão agora oferece a si mesmo em obediência e gratidão. Porque Cristo já realizou o sacrifício perfeito e definitivo da cruz. Meus irmãos, apresentar o corpo significa entregar totalidade da vida. Volto a dizer, não tem como você entregar uma parte do seu corpo em sacrifício, a outra parte vai ficar inutilizada. Nós devemos nos entregar completamente, apresentar o corpo total, uma totalidade, uma entrega total a Cristo. Não é um meio de conquistar a salvação, mas o fruto da graça salvadora operando na vida daquele que foi justificado pela fé. Amém? Meus irmãos, só que o problema somos nós. O problema somos nós. Pecadores, que muitas vezes se acham merecedores de algo. Não somos. E o problema é que nós queremos entregar apenas partes da nossa vida. Entregamos o culto a Deus, mas não entregamos o nosso orgulho. Entregamos os nossos domingos. Vou me dedicar totalmente o domingo a Deus. Nós não somos capazes de entregar os pecados secretos que temos. Sabe aquele pecado que ninguém sabe que você comete? Entregamos palavras, mas não entregamos o nosso coração. Queremos Jesus como nosso Salvador, mas ainda tentamos permanecer senhores de nós mesmos. É algo incrível. Nós somos capazes de dizer a Deus, nas nossas orações: Deus, eu entrego tudo a Ti. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Na primeira decisão que temos que tomar, nem sequer pensamos em Deus. Tomamos um rumo totalmente diferente, fazemos coisas totalmente contrárias à palavra. Hipocrisia nossa. Duro. Realidade total. Irmãos,
devemos nos entregar por completo. E essa mudança, irmãos, ela é demorada? Ela é demorada. O processo de santificação, ela é algo demorado. É algo que nós devemos estar continuamente nos cuidando, querendo melhorar cada dia mais como pessoas, como cristãos, renunciar a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, e realmente nos entregar a Deus. E uma verdade, irmãos, é que enquanto você insistir em sentar no trono do seu coração, você vai continuar em conflito, vai continuar vivendo em conflito com a vontade de Deus. Enquanto nós formos os reis de nós mesmos, a gente vai continuar em conflito, em confronto com a palavra. Porque Deus não divide a sua glória. Cristo não ocupa apenas uma parte da nossa vida, mas Ele exige tudo. Totalidade da entrega da nossa vida a Cristo é a resposta natural e necessária daquele que foi alcançado pela graça soberana de Deus. Irmãos, e o Evangelho não chama o homem apenas para uma mudança externa ou uma mudança religiosa, mas uma rendição completa do coração, da mente, da vontade e de toda a existência ao senhorio de Cristo. Jesus não é apenas Salvador, mas Ele também é Senhor. Não existe área da vida que permaneça fora do seu domínio. O cristão permanece inteiramente a Deus. Seus pensamentos, seus desejos, palavras, decisões, trabalho, família e tempo devem ser vividos para glorificar a Deus. Paulo lhe ensina que o cristão é chamado para apresentar-se como um sacrifício vivo, vivendo diariamente em santidade, obediência e adoração. E essa entrega total, irmãos, envolve a mortificação do pecado, a transformação contínua do Espírito Santo. Até porque o verdadeiro convertido, aquele que foi tocado por Deus, que foi regenerado por Deus, não vive apenas para si, mas para Cristo, reconhecendo que foi comprado pelo sangue do nosso Salvador. E assim, dessa forma, toda a vida passa a ser vivida diante da face de Deus, para que em tudo Cristo seja glorificado. A garganta já puxou. E quando eu digo tudo, irmãos, realmente é tudo. Tudo no altar, tudo diante do Senhor, tudo rendido ao Rei. E é justamente aí que começa a verdadeira paz. Quando paramos de lutar contra Deus e nos rendemos completamente ao seu governo. E é isso, irmãos. Porque a vontade de Deus exige uma transformação da nossa mente. Quando em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz, não vos conformeis com esse século. Ele trata sobre isso. Que depois da rendição vem a transformação. Deus não quer apenas transformar comportamentos externos. Ele quer renovar a nossa mente. A forma como nós pensamos determina a forma como nós vivemos. Romanos 12, 2 ensina que o cristão, depois de alcançado pela graça salvadora de Deus, não deve mais permitir que sua vida seja moldada pelos padrões, valores, desejos do mundo caído. Pelo contrário, irmãos, ele é chamado a viver em uma transformação contínua, operada pelo Espírito Santo, mediante a renovação da mente, através da palavra de Deus. E essa renovação, irmãos, ela produz um novo modo de pensar, de discernir, de viver, nos levando, irmãos, a abandonar uma mentalidade carnal
e refletir cada vez mais o caráter de Cristo. E dessa forma a vontade de Deus, ela deixa de ser vista como um peso e acaba sendo vista como boa, agradável e perfeita, como o versículo diz. Isso vai nos conduzindo a uma vida de santidade, obediência e verdadeira adoração diante do Senhor. E o mais difícil para nós cristãos é que o mundo está completamente, todos os dias, constantemente, tentando moldar a nossa forma de pensar. Através da internet, da cultura, das redes sociais, pelos valores desse século. Irmãos, uma das coisas que foi falado aqui várias vezes, várias pregações, nós falamos sobre isso, sobre valores, sobre nos tornarmos mais parecidos com Cristo, até porque nós estamos falando sobre os fundamentos da fé. E o problema é que o mundo sempre tenta empurrar o homem para longe de Deus. Quem de nós nunca conversou com alguém mais antigo? Onde contavam histórias lá de 1900 e lá vai bolinha. Contavam, na minha época o meu pai fazia tal coisa e era assim. Acordava de manhã, a gente ia lá, né, ia fazer algumas coisas diferentes do que são feitas atualmente. Ou quem de nós não olhou para a geração atual e pensou assim, caramba, o que esses jovens estão pensando da vida? Isso é uma mudança de cultura. Isso trazido muito por redes sociais, por internet, para os valores desse mundo caído. Meus irmãos, só que tem algumas coisas que não mudam. A Bíblia ela é imutável. O que nós podemos olhar de Gênesis a Apocalipse, escritos em 16 séculos, que está aí na sua mão, ela não precisa ser atualizada. O que nós temos que nos guiar para que nos leve a Deus, está aí. Não podemos olhar para os dias atuais e pensar, poxa, nós podemos mudar algumas coisas da Bíblia, porque, né, a cultura hoje é outra. Né? Hoje nós aprendemos outras coisas diferentes. Meus irmãos, a verdade revelada de Deus hoje está nas nossas mãos. Nós devemos nos guiar por ela. E é muito estranho, porque nós cristãos, muitas vezes nós dizemos, nossa, não vou me guiar pelo que o mundo fala. Mas, volta e meia, nós caímos nas ladainhas do mundo, nas arapucas. Enquanto o mundo diz, siga seu coração, e muitas vezes nós queremos seguir nosso coração, a Bíblia diz que o enganoso é o coração. Mas lá estamos nós, muitas vezes, seguindo o nosso coração. Enquanto o mundo diz, faça o que te faz feliz, Cristo diz, negue-se a si mesmo. Que a diferença que nós não podemos, o porquê nós não podemos nos guiar por esse mundo, é porque o mundo coloca o homem no centro e o Evangelho coloca Deus no centro. E muitos cristãos estão sendo moldados pelo mundo sem perceber. Pensam como o mundo, desejam como o mundo, vivem como o mundo. Querem um evangelho sem arrependimento, uma cruz sem sofrimento, uma fé sem santidade, um cristianismo sem renúncia. Só que o evangelho verdadeiro não existe.
para adaptar Deus aos desejos do homem. O Evangelho existe para transformar pecadores à imagem de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela não nos foi dada, irmãos, para massagear ego, mas para crucificar a carne. E é por isso que nós precisamos desesperadamente das Escrituras. Porque os sentimentos mudam, a cultura muda, as emoções oscilam, mas a palavra de Deus ela permanece firme eternamente. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Paulo destrói aqui, irmãos, uma grande mentira. A mentira de que obedecer a Deus rouba a nossa alegria. Quem nunca ouviu que nós não vamos entrar numa igreja porque na igreja não pode nada? Meus irmãos, desde o Éden, o diabo tenta convencer o homem de que Deus está escondendo algo melhor. Mas o pecado sempre promete o que nunca consegue entregar. Promete liberdade, produz escravidão. Promete prazer, mas produz um vazio. Promete uma autonomia, mas produz destruição. Enquanto isso, a vontade de Deus, mesmo quando inclui dor, ela continua sendo perfeita. E é difícil para nós aceitarmos isso, irmãos. Porque muitas vezes nós queremos aliviar a bondade de Deus pelas circunstâncias. Mas Deus ele continua sendo bom. Quando há abundância e quando há escassez, quando há resposta e também quando há silêncio. E quando nós falamos da dor, quantos de nós não pegou em algum momento da vida, passando por alguma aflição, passando por alguma dificuldade, passando por algum momento de dor, orou a Deus dizendo, Deus, por quê? Só que, irmãos, a dor ela não está fora da vontade de Deus, mas ela está debaixo da soberania perfeita e santa. As Escrituras ensinam que Deus não perde o controle diante do sofrimento humano. Ele governa todas as coisas para a sua glória e para o bem dos seus filhos. Isso não significa, irmãos, que Deus tenha prazer no sofrimento, mas que em sua providência Ele usa até mesmo a dor como instrumento de santificação, de correção, de amadurecimento, de dependência dEle. Nós cristãos devemos entender que a vontade de Deus nem sempre nos conduz a caminhos fáceis. Porque quando nós entramos na igreja, olha, tente olhar logo lá no começo da sua conversão. Pensamos que vou entrar para a igreja, acabou o sofrimento da minha vida. Tudo vai ser uma maravilha. Sinto lhe informar, né? Não é. E hoje você sabe. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Passamos por dificuldades, passamos por sofrimentos, mas confiamos em Deus apesar de tudo. Deus nos conduz por caminhos, nem sempre nos conduz por caminhos fáceis, mas sempre por caminhos sábios e perfeitos. Muitas vezes Deus purifica o coração, nosso coração, através de aflições, quebrantando o orgulho, fortalecendo a fé, ensinando contentamento e confiança em Cristo. E da mesma forma que o ouro é refinado pelo fogo, o povo de Deus é moldado por meio das provações. Além disso, irmãos, podemos enfatizar que o maior exemplo de tudo isso é o próprio Cristo. A cruz demonstrou que Deus pode usar o sofrimento para cumprir seus próprios propósitos gloriosos. Aquilo que parecia uma derrota se tornou um caminho de redenção. Portanto, mesmo sem compreender plenamente cada dor,
nós devemos descansar na certeza que a vontade de Deus ela permanece boa, perfeita e agradável, sabendo que nenhuma aflição é inútil nas mãos do Senhor. Amém? Se pegarmos exemplos bíblicos para isso, José foi vendido, Jó perdeu tudo, Paulo sofreu... Nossa, Paulo tem uma lista de coisas que ele sofreu. Vou ficar até amanhã citando as coisas que Paulo sofreu. Jesus foi levado até a cruz, humanamente, parecia derrota. Mas era a soberania de Deus conduzindo tudo. Quantas vezes Deus também está trabalhando na nossa vida de maneiras que ainda nós não conseguimos compreender. Há dores que parecem sem sentido, mas amanhã revelarão a soberania e da providência divina. Escute isso, meus irmãos. O Deus que controla tudo, que controla as estrelas, é o mesmo Deus que sustenta a sua vida. O Deus que governa a história, que é atemporal, não perdeu o controle da vida de nenhum de nós. O Deus que conduziu Cristo até a cruz também está conduzindo você. Nada está fora das mãos soberanas do Senhor. Nada. E o maior exemplo de submissão à vontade de Deus foi no Getsêmani. Ali encontramos Cristo prostrado diante do Pai. O Filho de Deus estava diante da cruz, diante da ira, diante do sofrimento, e mesmo assim ele ora. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Enquanto Adão, lá no princípio, disse minha vontade acima da vontade de Deus, Cristo disse a vontade do Pai acima da minha. E foi essa obediência que nos trouxe a salvação. Na cruz vemos algo glorioso, irmãos. Aquilo que parecia a maior tragédia, na verdade era o maior plano de redenção da história. Nada saiu do controle. A cruz não foi acidente, não foi derrota, não foi improviso, foi a perfeita vontade de Deus sendo cumprida. E se Deus conduziu perfeitamente Cristo até a cruz, por que Ele não conduziria a vida dos seus filhos? Não usando um tom muito de apelo, irmãos. Mas talvez hoje você esteja cansado, confuso, ferido, sem entender os caminhos do Senhor. Talvez existam perguntas sem resposta na sua vida. Lágrimas escondidas. Você pode estar lutando contra medo, contra ansiedade. Mas escute. O Deus soberano, Ele não perdeu o controle da sua vida. A mão que sustentou Cristo na cruz é a mesma que sustenta você. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma dor é sem propósito, nenhuma provação é em vão. Isso diante da palavra de Deus. Então, irmãos, para viver a vontade de Deus, para aprender sobre a vontade de Deus, pare de lutar para controlar tudo. Pare de lutar para controlar tudo. Descanse. Confie no Senhor. Mesmo quando você não entender os caminhos, confie no caráter de Deus. E por quê, irmãos? Que a vontade de Deus é o quê? Boa. E um dia diante do trono da graça, veremos todos os caminhos do Senhor, até os mais difíceis. E entenderemos que Ele estava nos levando para mais perto de Cristo, para a glória eterna. Amém? Curva sua cabeça, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa andar perdidos segundo os desejos do nosso próprio coração, Pai. Senhor, graças a Ti, Senhor, o Senhor nos revela, através das Escrituras, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós lutamos contra os Teus caminhos, que queremos controlar o futuro, decidir quando a nossa própria sabedoria, nós queremos seguir conforme a nossa própria sabedoria, Senhor, e fazer aquilo que agrada a nossa própria carne. Mas hoje, Deus, diante da Tua presença, nós nos rendemos novamente ao Teu governo soberano, Deus. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os processos, os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz. Senhor, que a palavra pregada, Senhor, não seja esquecida, mas que ela desça da mente ao coração e produza frutos de obediência, santidade, transformação, Deus. Senhor, faça de nós pessoas que amam a Tua vontade mais que os nossos próprios desejos. Nos dê, Senhor, discernimento espiritual, Senhor, para rejeitar tudo aquilo que desagrada a Ti. Senhor, e coragem para permanecer firmes na verdade. E eu te peço, Senhor, se houver corações aflitos, traz consolo. Se houver vidas confusas, traz direção. Se houver pecados escondidos, traz arrependimento verdadeiro, Senhor. Te peço, Senhor, que ninguém saia daqui endurecido, mas que todos sejam moldados pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que a Tua vontade nunca falha. Senhor, que apesar que possamos fazer planos para nossas vidas, o Senhor dirige nossos passos. E mesmo quando os Teus caminhos parecem difíceis, Senhor, sabemos que o Senhor continua sendo Pai bondoso, santo e fiel. Que possamos, Senhor, confiar na Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.